nós estamos aprendendo como é ser cristão de verdade e não apenas de título. Porque o título não define quem a pessoa é. Não. Título não alcança o prestígio que uma pessoa precisa. O que alcança é a maneira dela de viver. E para mim, alcançar o reino dos céus, eu preciso viver como um cristão de verdade. Semana passada, domingo passado, nós começamos aqui um trabalho especial sobre esse tema, a vida de um cristão, falando do lar. Como é ser um cristão dentro da casa, no meio da família. E o que nós aprendemos domingo passado foi como é ser uma esposa cristã. Eu falava aqui hoje mais cedo que eu sei que muitas mulheres não gostaram de ouvir aquilo que nós ouvimos aqui no domingo passado. Só que eu quero que você entenda o seguinte: se você não gostou de alguma coisa, não foram minhas palavras que te desagradaram, mas foram as palavras do próprio Deus. Mas é aí justamente que está a decisão de ser cristão. Porque se eu decido ser um cristão, certamente eu vou ter que abrir mão de muitas ideias e conceitos que eu tenho para ficar com os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus. Porque ser cristão é seguir uma pessoa, é se espelhar em uma pessoa. Que pessoa é essa? É o Senhor Jesus. E ele disse que não dá para ser discípulo dele, não dá, se eu não negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? É quando eu acho que uma coisa tem que ser assim. Eu penso que tem que ser assim. Mas, quando eu ouço Jesus falando, ensinando, eu digo assim, não vou mais viver do jeito que eu acho, porque Jesus está falando diferente. Então aqui eu estou negando a mim mesmo. Eu estou negando a minha vontade. Olha o que ele disse aqui em Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, faça o quê? Negue a si mesmo, tome sua cruz e o quê? E siga-me. Ah, Bispo Paulo, eu não quero negar a mim mesmo. Não quero. Tem coisa que eu acho que eu estou certo e eu não abro mão disso. Tudo bem. Uai, tudo bem, Bispo Paulo? Tudo bem. Só que você tem que estar consciente que, sendo você mesmo, do jeito que você acha, não tem como você ser um cristão de verdade. É só isso. Se você estiver disposta a abrir mão da vida eterna, porque para ter a vida eterna só é através de Jesus. A Bíblia ensina isso. É por meio dele que nós alcançamos a vida eterna. Então, se você estiver disposto ou disposta a abrir mão da vida eterna, não se importar em perder a vida eterna, então não tem problema nenhum você ser você mesmo. Você fazer tudo o que você quiser. Mas Deus não vai me impedir? Não. Não. Ah, mas eu vou sofrer. Mas a escolha é sua. Sempre vai ser sua.
Deus não impede ninguém de nada. Então nós ouvimos bastante sobre a esposa cristã no domingo passado. Foi forte. E hoje nós vamos ouvir sobre o marido cristão. E vai ser tão forte quanto, ou até mais, pesado. E quando eu digo pesado, é porque quando a palavra nos confronta, a palavra de Deus, é porque nós estamos agindo de uma forma diferente. Diferente. Nós estamos agindo de uma forma diferente. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo fácil. Se você pega um ladrão, é ladrão, comprovado, ladrão. Pegaram ele roubando, é ladrão. E você chama ele de ladrão. O que ele sente? Raiva? Não, ele é ladrão. Ele é, confesso, ladrão. Aí você fala, e aí, ladrão? Ele não vai sentir nada, ele é aquilo. Tem uns que ficam com raiva, mas é porque ele não foi descoberto ainda. Ele acha que está encoberto. Eu falo aquele, confesso, aquele, sou mesmo, roubei ali, eu levo tudo. Você fala, e aí, ladrão? E aí? Normal. O exemplo que eu quero dar é, quando a pessoa ela não. E quando ela não é? E quando você chega para um trabalhador, para uma trabalhadora, que nem você é um trabalhador, uma pessoa honesta, e alguém te chama de ladrão. Aí o sangue ferve. Aí a coisa fica ruim, porque você fala, poxa, levanto cedo, só Deus sabe o peso que eu carrego, o fardo que eu... Rapaz, a pessoa me chamar de ladrão, você é louco. Então presta atenção, olha o exemplo que eu quero te dar. Quando a palavra confronta, é porque você está agindo de uma forma contrária àquilo que a palavra está afirmando. Você não é aquilo. Porque quando você é aquilo, não confronta. Então, se a gente pega o ensinamento de Jesus, e nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou, então na hora que a gente ouve, vai confrontar? Não vai. Nós vamos ouvir e falar, bacana isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Mas por que eu falo assim com a tranquilidade? Porque eu estou fazendo aquilo. Agora, e quando eu estou fazendo o contrário? Que Jesus chega e fala assim, ó, isso aqui é assim, só que você está fazendo assado, está fazendo o contrário. Você fala, já faz bico. Então, quando a palavra de Deus nos confronta, significa que nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, porque se a palavra está me confrontando, significa que eu não estou sendo aquilo que Jesus ensinou que eu deveria ser. Não estou sendo. E nós temos a Bíblia Sagrada para isso, para nos ensinar. Sabe o que eu falei aqui hoje de manhã? Que tem muita gente, já que a gente falou de esposa cristã semana passada, e vamos falar de marido cristão hoje, então nós estamos falando de quê então? Esposa, marido, estamos falando de quê? Casamento. Casal, casamento. Sabia que tem muita gente que acha que casamento é uma coisa espiritual? Não, casamento é coisa espiritual, é coisa divina. Quem disse para você que é? Casamento é coisa humana. Que isso, Bispo Paulo? Sim. Sabe quem falou que casamento é coisa humana? Jesus. Eu ensinei para as pessoas aqui hoje como que você sabe o que é espiritual e o que é humano. Presta atenção na regrinha, ó. Isso aqui vale para tudo, para tudo.
Você já viu que tem gente que espiritualiza tudo? Tudo para ela é espiritualizado. Isso é o demônio, aquilo é o capeta, olha, isso aqui é o espírito. Olha, isso aqui é Deus, isso aqui é... Ela espiritualiza tudo. Mas não é assim que a gente deve agir. A gente tem que ter sabedoria. Bispo Paulo, como que eu sei o que é espiritual? Como que eu sei o que é humano? Simples, presta atenção. Se a Bíblia disser que tem lá no céu e tem aqui na terra, então significa que isso é o quê? Espiritual. Porque tem lá no céu e tem aqui na terra. Mas se a Bíblia disser que não tem lá no céu e tem aqui na terra, significa que isso é o quê? É humano. Quem entendeu? Entendeu a diferença? E olha o que Jesus falou sobre a questão do casamento. Aqui, lá em Lucas, capítulo de número 20, versículo 34. Essa mensagem você vai ler em casa, leia o capítulo 20 todo. Foi um momento que questionaram Jesus assim, olha, é essa mensagem mesmo, não é? Ô mestre, vem cá, explica para nós, essa mulher aqui tinha um marido. O marido dela morreu, ela casou com o outro. Viúva, qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Aí o segundo também morreu, ela casou com outro. Qual o problema? Nenhum, ela não está viúva. E aí o terceiro morreu. Aí foi um monte. Aí perguntaram para Jesus assim, ô mestre, lá no céu, ela vai ser a esposa de quem? Porque ela casou com um monte. Aí o que Jesus respondeu? Volta para mim aqui no 33, é no 33? Olha lá. Diga-nos, Lucas 20, 33. Diga-nos de quem ela será o quê? Esposa na ressurreição. Afinal, os 7. Nossa, essa se passasse no meu caminho, eu atravessava a rua. Essa aqui tinha uma coisa estranha com ela. Afinal, os 7 se casaram com ela. Então eles queriam saber quem ia ser o marido dela lá em cima, no céu. E o que Jesus vai responder? Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo. Lá em cima, no mundo espiritual, não tem casamento. Não tem. Você já viu o diabo e a diaba? O anjo e a anja. Existe isso? Já viu na Bíblia alguma coisa parecida? Não existe no mundo espiritual. Entende? Então o casamento é coisa para esse mundo, coisa humana. Então, se é coisa humana, a tendência das coisas darem errado são o quê? São enormes. Então, o que Deus vai fazer? Através da palavra dele, o Senhor Jesus vai ensinar para nós, vai nos dar as dicas de como nós devemos agir para evitar os sofrimentos e tentar alcançar a felicidade na união com aquela pessoa. Só que a maioria, não estou falando nem do mundo, o mundo não conta, as pessoas lá fora não contam. Estou falando da igreja. A maioria das pessoas da igreja não querem se curvar para os ensinamentos de quem? De Deus. E sabe o que eu acho assim?
mais crítico mesmo, é que as pessoas da igreja, elas se curvam para o psicólogo, elas se curvam para o terapeuta, elas se curvam para a opinião da vizinha, para o colega de trabalho, mas elas não se curvam para o ensinamento de quem? De Deus. Olha aí, como é que vai ser um cristão desse jeito? Se aquilo que Deus fala não tem valor para mim, não tem peso para mim. Então, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia fala que Deus criou um ser humano, Adão. A palavra Adão não é um nome próprio. A palavra Adão não é um nome de alguém, o nome dele era Adão. Não. Adão significava ser humano, uma raça, um tipo diferente. E Deus criou ele. E quando Deus criou ele, Deus coloca ele aonde? Quem lembra? Onde que Deus coloca? No jardim do Éden. Está aqui em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Cultivá-lo e tomar conta dele. E ali vai estar o homem, o Adão. Presta atenção, hein? E ele está trabalhando, e não sei se o trabalho dele está pesado, não sei se a vida dele está complicada. Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que Deus olha e fala assim, não é bom que o homem viva o quê? Só. Por que não é bom que o homem viva só? Nós precisamos de alguém para compartilhar nossas emoções, sejam elas as boas e sejam elas também as ruins. Ter alguém para sorrir com a gente no momento de vitória é muito importante, mas ter alguém para chorar conosco no momento de dor também é muito importante. Então Deus olha e fala, não é bom que o homem, olha lá, esteja sozinho. Gênesis 2,18. Farei alguém que o ajude e o quê? O complete. Então quando Deus, ele cria ali a mulher, uma coisa humana ali, vai acontecer uma união dos dois, do homem e da mulher. E a Bíblia fala que os dois vão se tornar uma só carne, uma só pessoa. Olha lá, Gênesis 2,24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Engraçado, quem era o pai de Adão? E quem era a mãe? Aqui está falando no sentido humano, pessoal. Adão não tinha pai nem mãe. Então, essa mensagem que Deus deixou foi para quem? Para toda a humanidade que viria a existir depois de Adão e Eva. Olha Deus já falando para o futuro, para os que viriam. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então entenda comigo aqui, preste atenção. Casamento não é coisa espiritual, casamento é coisa humana. Se fosse espiritual, seria uma ordem que você deveria se casar. Tudo que é espiritual nos é ordenado a fazer.
Por exemplo, lembra lá das obras da carne e dos frutos do Espírito? Não é ordenado que a gente deve abandonar as obras da carne, senão a gente perde a vida eterna? É ou não é ordenado que abandone as obras da carne? Por quê? Porque ali está falando de uma questão espiritual. Espiritual. Agora, casamento não é uma ordenança. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim, olha, você está solteiro? Está solteiro? Ó, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. O que Paulo vai dizer? Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Paulo estava solteiro. Por que você acha que Paulo vai dizer isso? Por qual motivo? Porque casamento tem o quê? Problemas, dificuldades. Então, casar tem os benefícios? Tem, você vai ter uma pessoa para chorar com você, para sorrir com você, para andar com você, enfim. Mas vai ter as dificuldades? Vai ter. Agora, tem um detalhe. Quando a pessoa é solteiro, ela vai ter esse problema de ter que se entender com outra pessoa? Não. Porém, ela vai rir sozinha, ela vai chorar sozinha, ela vai viver sozinha. Então veja que tanto casar como ficar solteiro tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Se você perguntar para mim, Bispo Paulo, o que é melhor? Irmão, tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. O que eu quero transmitir para você? Que você não é obrigado nem a casar e nem é obrigado biblicamente a ficar o quê? Solteiro. Mas, seja casar ou ficar solteiro, você deveria procurar ser um verdadeiro cristão. É isso que a Bíblia quer ensinar para nós. Decidi casar, sou um homem, então eu decidi casar, casei, então a Bíblia ensina que eu tenho o dever de ser um marido cristão. Você é uma mulher, decidiu casar, casou, então a Bíblia ensina que você tem um dever de ser uma esposa cristã. Pronto, decidi que não caso, vou ficar solteiro para o resto da minha vida. Sou um homem, então a Bíblia diz, você vai ficar solteiro? Vou, escolheu assim? Escolhi. Então seja um solteiro verdadeiro cristão. Ah, você é uma mulher, decidiu ficar solteiro? Ah, você decidiu mesmo? Decidi. Então seja uma mulher solteira, verdadeira cristã. Quem está entendendo a mensagem? Está ficando fácil de entender? Paulo vai dizer lá, portanto digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Paulo dá a dica, ó, casamento é trabalhoso. Agora olha o que ele vai falar no 9. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Paulo está falando do que aqui? De prostituição. Tem gente que fala, não, vou casar, não, casamento é problema. É problema. Mas ela está aqui solteira e hoje está se deitando com um aqui, amanhã com outra. Isso é prostituição. Ele não quer se casar porque ele não quer enfrentar as lutas de um casamento. Ele quer ficar solteiro. Então que ele seja um solteiro, um verdadeiro cristão, e não como um solteiro perdido deste mundo. Essa é a diferença das pessoas que estão na igreja. É isso que as pessoas devem observar. Quem está entendendo? Então vamos falar do marido hoje. Vamos falar do marido. Hoje é dos homens. Olha para o seu marido e fala, segura que agora vem. Sua vez.
Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios, presta atenção, hein, pessoal, muito forte. Ficou lá atrás? Fala para ele, sente aqui, amor. Fala para ele aí, ó. Sente do meu lado. Vamos lá, pessoal. Efésios capítulo 5, versículo 25. O texto sagrado diz assim para nós: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou quem? A igreja. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então presta atenção. Aqui existe uma indicação que o amor que o marido deve demonstrar pela sua esposa deve ser igual ao amor que Cristo demonstrou para com a igreja. E o que é amar? Amar é cuidar, dar importância, valorizar, enfim. Do mesmo jeito que Jesus fez com a igreja. Só que aqui tem um mistério aqui, ó, que muita gente não entende, porque não continua lendo e entendendo. Olha o que diz: ele entregou a vida por ela. Ele quem? Jesus Cristo entregou a vida por ela. Ela quem? A igreja. Então, ó, presta atenção, o texto está dizendo que o marido deve amar a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez? Cristo entregou a própria vida pela igreja. Vírgula, vírgula. Quando? Olha quando. Como? A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então, espera aí. Se Cristo deu a vida pela igreja, com o propósito de tornar ela santa, quer dizer que quando Cristo amou e deu a vida pela igreja, a igreja não era o quê? Santa. Não era santa. Porque a maioria dos maridos diz assim: essa mulher minha não merece nada não, vou fazer nada por ela não. Ela não merece, olha aqui, olha como ela age, como é que ela faz? A maioria fala assim. E eu pergunto para você, quem disse que a igreja merecia o que Cristo fez por ela? Quando Cristo fez pela a igreja não valia nada. A humanidade não valia nada, não prestava. Olha que interessante. Talvez aos seus olhos, maridos, sua mulher não presta. Casa é errada, essa mulher não presta. Ah, que eu fui arrumar da minha vida. Pois é. Mas a Bíblia está dizendo que você se tornou o marido dela, então você tem o dever de amar ela, cuidar dela, valorizar ela, dar importância para ela, como Cristo fez com a igreja lá atrás. E Cristo fez isso para que a humanidade, a igreja, se tornasse santa. E olha o resultado aqui, somos nós, olha. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena o amor de Cristo pela humanidade, pelas pessoas, pela igreja? O que você acha? Olha nós aqui. Então é isso que a Bíblia está dizendo, que quando o marido aprende a amar a esposa de verdade, acontece uma transformação nela. E ela se torna a esposa que ele gostaria de ter. Só que a Bíblia está ensinando para nós que a ação
para que essa mudança nela aconteça, a parte do marido e não dela. Tem marido que fica, estou esperando minha mulher mudar. Não, é você que vai ter que dar o pontapé inicial. O ponto de partida é com você. Faz igual Adão, não. Lembra do jardim? Quando comeram do fruto lá que Deus falou para não comer? Lembra ou não lembra? Deus procurou Eva para conversar? Quem conhece a história? Deus procurou Eva? Não! Deus procurou quem? Adão. E Adão pegou a responsabilidade e jogou para cima de quem? Da mulher, olha só. E tem um monte de homem fazendo igual Adão até hoje. Não, irmão, está errado. Está errado. Essa responsabilidade é sua, é minha. É dos homens. Vai comigo aqui, por favor, lá em... Coloca para mim lá em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Presta atenção. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Olha que forte isso. Quando ainda éramos o quê? Então Cristo demonstra o amor dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E é esse amor que a Bíblia está dizendo que o marido deve demonstrar pela esposa. Ah, mas ela não merece, ela não é uma mulher que aceitável. Eu pergunto para você, ela vai ser como se você não demonstra esse amor por ela? Se Cristo não tivesse demonstrado esse amor pela humanidade, pela igreja, será que a igreja teria passado a existir, a ser como é hoje? Não! Não! Olha o versículo 9. E uma vez que fomos declarados o quê? Justos por seu sangue. Sangue de quem? De Cristo. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Diga glória a Deus. Então presta atenção. Quando Jesus ele demonstrou amor por nós, a Bíblia está dizendo que nós éramos considerados o que mesmo? Ali, ó, tá lá, ó. Nós éramos considerados o que? Na segunda linha. Inimigos de Deus. Então nós éramos considerados inimigos de Deus. E mesmo assim Cristo demonstrou amor por nós. E esse amor, essa importância, essa preocupação, esse cuidado de Cristo conosco, nos transformou. E nos tirou do quadro de inimigos e nos trouxe para o quadro de amigos de Deus. E é esse amor que a Bíblia está dizendo que o marido deve ter com a esposa, para com a esposa. Talvez a sua esposa é a sua inimiga. Que é isso, Bispo Paulo? Nós não éramos inimigos de Deus? Mas o amor de Cristo não nos transformou? É o seu amor que vai transformar a sua esposa, que vai transformar o seu casamento, que vai transformar a sua casa. Será que você tem agido assim? Será que essa tem sido a sua conduta? Será que você tem amado a sua esposa
como Cristo amou a igreja? Dado essa importância, esse valor, tendo esse cuidado para com ela, porque nós aprendemos sobre a mulher virtuosa, a esposa cristã, semana passada. Só que para ela se tornar aquilo, primeiro eu tenho que ser isso aqui. Olha que forte. Mas os homens não querem não. Os homens querem que a mulher seja daquele jeito. E ele ser o que ele pensa, o que ele acha. Volta comigo lá em Efésios. Vamos continuar lá em Efésios. Capítulo 5, a gente estava o quê? No 26? Vamos ler o 26 de novo. Volta aqui com o 25. Volta o 25. Deixa eu pegar o pedacinho lá embaixo, olha lá. Vamos pegar tudo. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou o quê? A igreja. Ele entregou o quê, pessoal? A vida por ela, a fim de torná-la o quê? Santa. Purificando-a ao lavá-la com água por meio da... Então, através do ensinamento, através da instrução, a igreja foi purificada. Então, através da forma do marido agir como um verdadeiro o quê? Cristão, a sua esposa vai ser o quê? Purificada, vai ser lavada, vai se tornar santa, agradável, aceitável. Olha o versículo 27. Assim o fez. Então Cristo fez para apresentá-la a si mesmo. Então presta atenção, a ação foi de Jesus, porque Jesus queria ter um resultado para si. Preste atenção. Jesus agiu desta maneira para com a humanidade, com a igreja, porque Jesus queria um resultado para si mesmo. Então agora traz para o marido, porque o marido não deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o marido tem que ter esta ação, tem que agir assim, para que ele tenha um resultado agradável de transformação da esposa para si mesmo. Quer dizer que quando o marido se torna um marido cristão de verdade, acaba que tudo que ele está fazendo por quem? Ou para quem? Para ele mesmo. Ele está fazendo para ele, por ele. Porque quando ele ama de verdade a esposa como Cristo amou a igreja, vai haver uma transformação nela. E essa transformação que vai acontecer nela, quem vai ser o maior beneficiado nessa transformação? Ele. O marido. Então quer dizer que ele toma uma atitude na qual ele mesmo vai ser beneficiado. É isso que está dizendo aqui, ó. Assim o fez, Cristo fez pela igreja, para apresentá-la a si mesmo como igreja o quê? Gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e o quê? E sem culpa. Olha que coisa linda. Então quer dizer que antes de Cristo amar a igreja do jeito que ele amou, como que a humanidade, a igreja era? Como que era? Não traz isso aqui para o físico não, pessoal. Não tem nada a ver com físico, tá? Nada a ver com físico. Aqui é o caráter, aqui é a conduta e por aí vai. Como que era esta igreja, essas pessoas? Era desprezível. Desprezível é o contrário do glorioso. Era cheia de quê? De manchas,
cheia de rugas e outros defeitos. Ela era misturada com o que não prestava, ela não era santa, santa não é separado. E ela era cheia de quê? De culpa. Preste atenção. Assim era a humanidade, as pessoas. Foi esse tipo de gente aqui que Jesus amou. Mas através do amor de Jesus, esse tipo de gente aqui se tornou aquilo que nós somos e procuramos ser hoje. Uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Uma igreja santa e sem culpa. Então quer dizer, ô marido, que se você amarmos a nossa esposa do jeito que Jesus amou a igreja, ela vai ser desse jeito aqui, ó. A nossa esposa vai ser desse jeito aqui que o texto sagrado está dizendo. Desta maneira, desta forma. Você que é solteiro, já guarde isso aqui e vive isso aqui, ó. Você que vai se casar, que um dia vai se casar, viva isso aqui. Viva. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tem marido que fala, não concordo. Não, bispo Paulo, tudo bem. Tem muito marido que faz tudo errado, diferente. Tudo que a Bíblia diz que não deve fazer. Aí depois vem chorar. Ah, meu casamento está um inferno. Está mesmo. É lógico que está. Casamento é coisa o que eu falei? Coisa o quê? Humana. E coisa humana, irmão, a tendência é ter problema. É ter problema. Então, se você não procurar viver a sua vida humana debaixo dos ensinamentos de quem? De Deus, não espere ser feliz, você vai sofrer. Você vai sofrer. Olha o que a Bíblia fala com os maridos. Coloca para mim Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Acompanha na Bíblia aí. Olha o que a Bíblia fala com os maridos. Tá, ô maridos? Presta atenção que é com vocês hoje. É conosco. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com quê? Com aspereza. Tem gente que olha e fala assim, ô bispo Paulo, o que é aspereza? Coloca para mim numa linguagem mais fácil aí para todo mundo entender. Agora ficou claro. Eu quero que vocês leiam aí, vai. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. E aí? Será que é assim que nós temos agido, maridos, homens? Ou será que a gente age do jeito que o mundo ensinou? Quem manda aqui sou eu. Cala sua boca. Isso aí são as coisas mais simples, né? Como que eu e você temos vivido, maridos? Como que eu e você temos agido? E como esperamos que ela, a esposa, se torne santa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, se nós não demonstramos o mesmo amor que Cristo Jesus demonstrou pela igreja? Como? É sua ação que vai fazer essa transformação acontecer. Não espere nada diferente se você não é um cristão de verdade. Aí tem gente que bate na tecla, mas bispo Paulo, ela não merece. Como ela vai merecer?
se a missão de transformar ela é sua? Deus entregou para você. Vai comigo lá em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Pode ser na NVT que todo mundo tem. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Lê para mim, vai. Sejam. Não, lê de novo. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por quem? Por Deus. Tratem-na de maneira o quê? Correta. Agora lê para mim, queridos, lê para mim. Tratem-na de maneira correta. Lê para mim agora. Não, lê de novo. Mais uma vez em voz alta. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Tem um monte de homem besta, idiota, dentro da igreja, de pastor, de obreiro, de membro, que sobe monte, dorme no monte, arma barraca, jejua, ora, 24 horas por dia. É um idiota! Porque quando ele não trata a esposa dele do jeito que a Bíblia ensinou, quando ele não ama a esposa dele como Cristo amou a igreja, a Bíblia está dizendo que as orações dele são atrapalhadas. Deus não ouve, Deus não responde. Que isso, Bispo Paulo? Eu falei que ia falar sério. Gente, o bispo vai pegar pesado com as mulheres e vai aliviar para os homens, porque ele também é homem, é casado. Aqui não tem dessa, irmão. Porque a palavra de Deus que é para você é para mim também. Não pode existir, opa, peraí, vou aliviar aqui porque tem ali o auxiliar ali que é casado, vou aliviar para ele. Não! Não! Que negócio é esse? Deus faz acepção de pessoas? Não, a palavra é para todos. Não adianta, não existe essa. Esse homem é de Deus. É de Deus, olha como é que ele trata a esposa dele. Veja se ele ama a esposa dele do jeito que Cristo amou a igreja. Não, Bispo Paulo, não é do jeito que Cristo amou a igreja, não. Então ali não tem homem de Deus, não. Tem não. Aí ele vai orar por mim, eu vou ser abençoado. Vai nada, você vai perder seu tempo. As orações dele são atrapalhadas por causa da conduta dele, da atitude dele. Ô Bispo Paulo, não gostei de ouvir isso aí não. Você não está gostando de ouvir a palavra de quem? Gente, vamos ser sinceros, eu vou ser sincero com vocês, de todo o meu coração. Vamos largar as mentiras que o povo fica pregando por aí, o oba-oba, o massagem no ego. Vamos parar com isso. O culto à igreja é para a gente ouvir o quê? A palavra de Deus, a verdade, aquilo que é verdade, que a gente precisa o quê? Ouvir. E aí vem aquilo que eu falei no começo do culto. Se eu estou vivendo do jeito que a palavra está ensinando, me ofende alguma coisa? Me constrange? Não. Agora, se está me ofendendo, me constrangendo, é porque eu estou fazendo diferente. Então eu tenho duas opções: continuar agindo do jeito que eu estou agindo e não ser um cristão de verdade, ou então decidir, a partir de hoje, eu vou mudar. Eu vou agir do jeito que Jesus está o quê? Ensinando. Eu vou ser um verdadeiro cristão. Eu vou ser um marido cristão. E a minha esposa vai ser transformada por causa do amor
que eu vou demonstrar por ela. Ó, que bacana, que coisa de Deus. É isso que Cristo quis ensinar quando ele falou assim: olha, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Como é que as pessoas vão tomar alguma atitude diferente se elas olham para você, que teoricamente falando é um cristão, ou deveria ser, e não veem essa diferença aqui? Sua luz tem que brilhar, Jesus tem que brilhar em você, em mim. Quem está entendendo? Tudo que eu estou falando está na Bíblia, está na palavra, você está lendo junto comigo? Estou inventando alguma coisa aqui? Glória a Deus. Vamos voltar lá em Efésios, volta em Efésios comigo. A gente estava no versículo 27, não é isso? 27, Efésios 5, 27. Então Cristo teve uma ação, uma atitude, a mesma ação que o marido deve ter com a sua esposa. Então Cristo o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja o quê? Gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e o quê? E sem culpa. Certo? Assim Cristo agiu e deu resultado positivo? Deu, nós estamos aqui. Assim o marido deve agir e vai dar resultado positivo? Vai dar. Vai dar. Vamos em Colossenses capítulo 1, 21. Essa transformação só vai acontecer, maridos, se nós agirmos como Cristo agiu com a igreja. Olha o que diz. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de quem? De Deus. Eram seus inimigos. Isso inclui nós como? O amor de Jesus por nós, mesmo sendo pecadores. Que antes nós estávamos longe de quem? De Deus. Éramos o quê? Inimigos de quem? De Deus, e dele estávamos o quê? Separados por nossos maus pensamentos e o quê? E ações. Olha o 22. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, ou seja, o resultado do amor de Jesus por nós, vocês podem se apresentar diante dele, diante de Deus, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Olha que coisa linda. O amor de Cristo Jesus por nós fez tudo isso em nós. O amor do marido pela esposa vai fazer tudo isso na vida dela. Olha que coisa maravilhosa. Ah, se toda a igreja desse ouvidos para a palavra de Deus, o que a gente ia ter de casamento restaurado, abençoado, transformado, famílias abençoadas, meu Deus do céu, de exemplos, ia ser uma coisa extraordinária. Extraordinária. Volta comigo lá em Efésios, vamos voltar lá em Efésios. Continuando, versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem o quê? Amar cada um a sua esposa. Da mesma forma, de que forma? Da mesma forma que Cristo amou a igreja, a humanidade. Então, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ele ama quem? A si mesmo. Entendeu o que eu falei aquela hora aqui? Que se o marido tem essa ação de amar a esposa, o resultado, o benefício, vai ser para quem? Para ele. Porque a transformação que vai acontecer naquela esposa vai trazer a felicidade que o marido deseja. Vai fazer ela se tornar aquela mulher que ele gostaria de ter. Olha que coisa bacana. Então,
O homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Versículo 29. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, olha aquela mensagem lá do Gênesis, ó. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Que coisa linda. Olha a responsabilidade dos homens aí. Para que a esposa seja tudo aquilo que nós aprendemos na semana passada, primeiro o marido tem que demonstrar esse amor aqui, ó, por ela. Com ação. Não com palavras. Eu te amo, meu bem. Que ama nada. Jesus nunca abriu a boca para dizer eu amo a igreja. A ação dele que mostrou que ele amava. A atitude dele que mostrou que ele amava. É isso, homens, maridos. Então, o amor que o esposo, o marido deve demonstrar pela esposa é o mesmo amor que Cristo demonstrou pela igreja. Agora olha que definição bacana que a gente tem lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Presta atenção. Vamos lá, para a gente finalizar aqui o nosso culto de hoje. Olha, a nossa próxima etapa é falar dos solteiros. Como que é ser um cristão de verdade sendo solteiro? Porque o solteiro já pensou aí, não, eu tô livre. Não. Solteiros e filhos. Como que é ser um filho cristão de verdade? Vai ser muito importante para nós, muito bacana, muito forte. Então presta atenção. Ó, não está escrito lá, nós não aprendemos que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Não foi isso que nós lemos? Porque aqui está dizendo assim, olha, o amor é o quê? Paciente e bondoso. Se o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós poderíamos ler aqui então assim, ó, o amor do marido é paciente e o quê? E bondoso. Certo? Eu vou tirar a palavra amor e vou substituir por marido, só para encurtar a frase. Ok? Entendido? Então, dentro do que nós estamos aprendendo, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós vamos colocar ali, ó, o marido no lugar do amor. Porque senão eu vou ter que ler o amor do marido. Então já posso ler, o marido é paciente e bondoso. Que marido é esse? Quem? O marido cristão que ama a sua esposa como Cristo amou. Aí, não é qualquer marido, não. É o marido que coloca em prática o que a Bíblia está ensinando. Então vamos lá, maridos, me ajudem aí, homens. O marido é o quê? Não, primeiro lá, ó, já pularam por quê? É. O marido é o quê? Paciente e bondoso. Será que é assim que nós temos sido? Maridos. O marido não é o quê? Ciumento nem presunçoso. O marido não é o quê? Não é o quê? E aí, maridos?
É assim que você ensina? O marido não é orgulhoso e nem o quê? Nem o quê? Isso é o marido cristão, é. Nem grosseiro. E essa parte aqui vai ser boa. Essa aqui as mulheres vão gostar. Mulheres, eu quero que vocês leiam agora, tá bom? O marido. Lê de novo. O marido. Não exige que as coisas sejam a sua. Bispo Paulo, como assim que eu não posso exigir? Qual foi o dia que Cristo exigiu que as coisas fossem da maneira dele? Exigiu. Cristo sempre deu livre arbítrio. Mas, Bispo Paulo, eu estou aqui porque eu quero fazer a vontade de Jesus. Sabe por que você quer? Não é porque ele exigiu, não. É porque o amor dele transformou você. O amor dele transformou você. O amor dele faz você hoje se curvar para os ensinamentos dele e querer ser do jeito que ele deseja. Então, se você, marido, amar a sua esposa desse jeito, não vai ser exigência sua que vai fazer ela se curvar e querer fazer as coisas para te agradar. Não, vai ser o seu amor que vai transformar ela e vai fazer ela ter prazer em procurar te agradar. Olha que coisa linda, coisa extraordinária. Meu Deus do céu, isso dava até um livro. Não sei se ia vender, né? As mulheres iam comprar. Os homens não. Ia lá, ó. Essa aqui agora, você está falando dessa próxima aqui? Vamos lá. Então o marido não exige que as coisas sejam a sua maneira. O marido, lê para mim aí, gente, vai. O marido não é irritável e nem o quê? E nem rancoroso. Esse é o marido cristão. Esse aqui, ó. É esse aqui. Ele não é irritável e nem rancoroso. Não é. Jesus não foi irritável e nem rancoroso. Já pensou se Jesus tivesse sido irritável ou rancoroso? Será que nós estaríamos aqui hoje? Com certeza não. Com certeza não. Agora você está entendendo por que que os casamentos, as famílias estão cada vez indo de mal a pior por aí. Veja quantos estão seguindo aqui o ensinamento bíblico. Acho que dá para você colocar assim, ó. Você tem que fazer assim, ó. Você tem que jogar tudo numa sala, assim, tudo. Aí você pega assim de trator e tira os que não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí você tem que vir assim, cuidadosamente, ver se acha um. A irmã aqui hoje de manhã falou assim: o dia que se encontrar um homem desse aí, eu caso de novo, bispo. A mulher viúva. Falou aqui de manhã. Aí sabe o que eu falei para os homens? Falei: olha aí, homens. Tá todo mundo aí falando mal das mulheres, mas olha, o problema está em nós. Aí. É porque não encontra esse marido aí. Se encontrar, fica feliz da vida. Pensou o marido que ama ela como Cristo amou a igreja? As de hoje, que não encontra esse marido aí. Sim. O marido desse jeito aqui. Mas ele é tudo. O marido desse aqui, ele transforma a esposa. O amor dele transforma a esposa. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 6. O marido não se alegra com a injustiça, mas sim com o quê? Com a verdade. O marido
O marido o quê? Lê para mim. Hã? Fala mais alto. Nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Não foi assim que Jesus agiu? Jesus desistiu da igreja, da humanidade em algum momento? Jesus perdeu a fé em algum momento de toda aquela humilhação que ele viveu, passou, pancadaria? Ele perdeu a fé? Ele perdeu a esperança? Ele deixou de se manter firme? Sim ou não? Não! E é esse amor que você, homem, que eu, você, marido, eu, devemos ter pelas nossas esposas. É esse amor. O mesmo amor que Cristo demonstrou pela igreja. O dia que a gente conseguir ser assim, tomara que comecemos hoje. E esquece aquele negócio, ela não merece. A igreja, a humanidade merecia o amor de Jesus? Não, mas ele amou a si mesmo. Então esquece esse negócio de que ela não merece. Faz ela merecer então. Ame ela a tal ponto que ela seja transformada pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua importância que você dá a ela, pela sua preocupação. Faça isso acontecer. Então veja que tem os dois lados. Mas se o homem, o marido, se torna esse marido aqui, o amor dele transforma ela. Transforma porque é bíblico. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Agora a mulher não vê esse marido aqui, ela vai agir do jeito que o mundo ensinou para ela. Ela não vai ser transformada. Não vai. Não vai. É o amor que transforma. E olha que coisa interessante. Olha que interessante. A Bíblia não fala para nós que a esposa deve amar ao marido como Cristo amou a igreja. Não fala. Eu acho que nem fala que a esposa deve amar o marido, fala? Olha, não é sério, vocês estão rindo? Eu acho que nem fala na Bíblia inteira. Meu Deus. Nem fala. Tem? Se tiver, pode colocar. Olha lá. Olha Efésios 5:33. Olha lá. 5:33. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Viu como que a missão do marido... 10 vezes, não é 2 não. 10 vezes maior. Mas o que a igreja fez com Jesus? O que Judas fez com Jesus? E tantos outros. Mas Cristo continuou o quê? Amando. E foi até a cruz. E morreu. E esse amor que ele demonstrou de forma verdadeira transformou muita gente. É isso que está faltando nos maridos hoje. Algo verdadeiro, algo sincero, essa importância, essa preocupação, esse cuidado. Ser um marido cristão. Ninguém é obrigado.
Até porque a gente começa lá atrás. Ninguém é obrigado nem a casar. Mas se casou, então pelo menos lute para ser um marido cristão. Não é questão que não casava por amor ou questão de ser por obediência. Esse respeitar é porque o amor que o marido demonstra pela esposa é algo que transforma ela e faz ela olhar para ele como alguém assim inexplicável. Assim como a igreja olha para Cristo. O amor de Cristo transformou a igreja de uma forma que nós olhamos para Jesus como hoje? Como alguém inexplicável. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O verdadeiro amor, ainda mais o exemplo que a Bíblia diz, tem que ser como o amor que Cristo demonstrou pela igreja, que eu acho que não tem amor maior do que esse, não. Eu acho que não tem, não. Obra de quem? Do maligno. Trabalho dele é o quê? Roubar, matar e destruir. Por isso que eu falei no começo do culto. Nós realmente queremos ser um verdadeiro cristão, então nós devemos nos curvar para o ensinamento de Deus, de Jesus. Se estiver nos confrontando, é porque tem coisas que nós precisamos mudar para agradar a quem? A Deus, seguir os ensinamentos de Jesus. Então que tenhamos humildade para fazer o quê? Amém, Senhor. A partir de hoje, vou viver. Porque nós temos que ser a luz nesse mundo. Esse mundo está em completa escuridão. Trevas tão pesadas que vocês não imaginam. Não, vocês não imaginam. Tem coisas tão tenebrosas acontecendo aí que vocês não fazem ideia. O maligno está engolindo o planeta. Só que nós fomos chamados para ser o quê? A luz. Só que nós só vamos ser luz quando estivermos agindo como verdadeiros cristãos. Enquanto não estivermos agindo como verdadeiros cristãos, podemos até vir à igreja, podemos até dizer que somos crentes, mas essa luz não vai existir, não vai brilhar. Então está em nossas mãos, pessoal, a oportunidade de honrar o amor que Cristo Jesus demonstrou por nós. Ele tirou aquela inimizade que existia entre nós e Deus e construiu uma amizade entre nós e Deus. Olha que presente, que coisa maravilhosa que Jesus nos deu. E como que eu honro Ele? Fazendo essa luz brilhar. E como que essa luz brilha? Quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos. É esposa cristã, é marido cristão, é, que vamos aprender ainda, filhos cristãos, solteiros cristãos, funcionários, trabalhadores cristãos, dentre outras questões. Porque aonde a gente tiver, a nossa luz tem que brilhar por causa das nossas ações e atitudes. Meditem em casa em tudo que você aprendeu aqui hoje. E mais importante, coloque em prática. Porque é isso que Deus espera de nós. Amém?